qual é a tua visão do impacto dessa reforma tributária para o setor? Porque, olhando ela, eu não vi nada de positivo. Quer dizer, mas você é o empresário, você que sente na ponta qualquer decisão mal colocada da parte do governo ou do legislativo. Então, qual é a sua avaliação? Eu queria só contextualizar, né? A gente realmente está num momento de uma discussão avançada de reforma tributária. Eu, particularmente, sempre fui defensor de que a gente precisaria ter uma simplificação. Acho que o sistema tributário brasileiro ele é muito complexo. Eu não estou nem discutindo que a gente deveria reduzir carga nem nada, porque isso passa por um trabalho anterior de reduzir o custo do Estado, etc. Mas, ainda que considerando a mesma carga tributária que a gente tem hoje, a gente precisaria ter uma simplificação, porque hoje a gente tem um volume de impostos muito grande e uma complexidade de apuração e uma insegurança jurídica, porque são várias leis complementares, decretos, é Estado brigando com o município brigando com outro município. E isso acabou gerando um sistema que, além de ser caro pela alta carga que nós temos hoje no Brasil, muito acima da média da OCDE, né, que é de 25%, a nossa está acima de 32%, mas também muito complexa e custosa para as empresas, né? Eu já comentei com você no passado, nós temos um associado lá na Abis, que é uma empresa canadense, que no Brasil ela representa mais ou menos 10% do faturamento global, né? No Brasil, eles têm 30 pessoas cuidando de taxes, da parte de apuração de impostos e recolhimento. No Canadá, que fatura 90%, eles têm 10 pessoas só. Então, assim, a gente tem o triplo de equipe aqui para fazer um trabalho de um faturamento de 10%, 10%, 15%, sei lá quanto é que está hoje, do total que eles têm no mundo. Então, assim, só para dar um exemplo para você, para não ficar usando o número da OCDE de burocracia no Brasil, em termos de apuração de impostos. A gente realmente precisa simplificar. Agora, hoje o que a gente tem em discussão é a PEC 45, do deputado Baleia Rossi, que está na Câmara, tem uma PEC 110, que é do ex-deputado Rauli, que está no Senado, e mais recentemente, essa que você está mencionando, que é o PL 3887, do governo federal, que é vamos dizer assim, uma porta de entrada para a reforma, uma simplificação, supostamente, das contribuições PIS e COFINS, que o governo alega que estaria simplificando, né? Mas que também a gente entende, a minha leitura é muito parecida com a sua, na verdade, eu não vejo nem simplificação, porque nós vamos conviver aí durante um tempo com as duas modalidades de apuração, pelo menos numa fase de transição, e nós vamos continuar com o mesmo problema, que é a sistemática que a gente tem hoje de débito e crédito, e onde não ficou nem um pouco claro, pelo menos no projeto de lei que está lá, ele vai depender de lei complementar para que a gente possa ter um entendimento. Mas quando você olha para a alíquota, né, se a gente pensar que hoje a gente tem muitas empresas no modelo cumulativo, ou seja, a cada etapa você paga 3,65% entre PIS e COFINS, mas são geralmente setores com cadeia muito curta, então a recorrência da cobrança do imposto não é muito grande. E você tem os setores que pagam 9,25% de PIS e COFINS no modelo de débito e crédito. Quando você vai para o modelo do CBS, que é a nova contribuição proposta pelo PL 3887, apresentado pelo governo há uns 45 dias, nós estamos saltando para uma alíquota de 12%, onde supostamente o grande benefício, pelo menos que a gente conseguiu entender até agora, é a apuração do imposto ser por fora e não mais por dentro. Mas já ficou constatado que se você considerasse a diferença que você teria em termos de apurar os 9,25 por dentro ou por fora, você iria para uma alíquota de 10,37, alguma coisa assim. Então, quer dizer, em resumo, primeiro, quem está no 3,65 vai pagar praticamente 3 vezes mais o que pagaria, porque os créditos que a gente vai ter a mais, ninguém conseguiu entender agora. Por exemplo, você pega o setor de serviço, que o grande custo é a mão de obra, ela não pode ser compensada, ela não é compensável. Então é difícil a gente entender o que nós vamos ter mais para acreditar todo o crédito financeiro. Mas hoje a gente já tem bastante crédito na modalidade atual. Então, assim, não tem justificativa para saltar de 10 para 12. Né? Não consigo, na verdade, quando eu falo saltar de 10 para 12, não escapa a ninguém, porque quando você olha a PEC 45, a PEC 110, se você analisar os setores, você vai ver que a indústria está sendo
beneficiada, porque ela está saindo aí de alíquotas de 45%, 47% em alguns casos, e vindo para supostamente 25%, que é o que se apregou. Hoje a gente sabe que não deve ser 25% mais, vai ser números maiores, mas seria algo em torno de 25%, 30%. Então, esse setor vai ser beneficiado. Mas tem setores que hoje pagam 5%, 6% e vão pagar 25%. Então, esses outros vão ser prejudicados. Então, você vai falar, bom, no final do dia, o governo vai arrecadar a mesma coisa, alguns vão pagar menos, outros vão pagar bem mais. Você consegue ver quem ganha e quem perde. Eu diria que na CBS eu não consigo ver a indústria financeira vai escapar, porque hoje paga 4,8, vai pagar 5,8. Então ninguém tá tendo benefício. Quer dizer, o único entendimento que eu posso ter é que o governo vai querer arrecadar mais. Essa é a questão, essa era a pergunta que eu ia fazer. Quer dizer, a ideia me parece que é só aumentar a arrecadação, mas... No caso da CBS, eu acredito que sim, mas eu acho que assim, o governo até que deu uma jogada de mestre, eu costumo falar, né? Porque eles estavam fora do páreo, tinham duas propostas correndo rápido dentro do Congresso, uma em cada casa, né? Quer dizer, com uma comissão mista supostamente montada para agilizar o processo de apuração e votação das propostas na mesa, e o governo chegou na última hora, só que em vez de apresentar uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição que depende de maioria absoluta para sua aprovação, né, no plenário, eles apresentaram um projeto de lei, que é muito mais fácil de aprovar, tem uma tramitação muito mais rápida, e ela é muito mais fácil, basta a maioria simples no pedido de plenário. urgência e maioria pedido simples. de urgência que bota, tiraram o pedido de urgência agora, porque ia atravancar outros projetos de interesse do governo, não que o governo não tenha interesse no PL 3887, mas vai botar urgência em algum momento de novo. Então, assim, no fim, e com isso, eu até fiz um comentário no começo, acabei não concluindo o raciocínio. O PL 3887, ele não invalida as outras propostas, ou até outras propostas do próprio governo. Ele é uma porta de entrada para uma reforma tributária, é uma mini-reforma cuidando só do PIS e COFINS. Porém, como você falou, ela só traz prejuízo para as empresas, porque a sistemática de apuração continua complicada, né? Se a gente quisesse alguma coisa simples, aí a gente ia criar alguma... Você quer coisa mais simples do que multiplicar 3,65 pelo faturamento da empresa? Você não precisa nem de obrigação acessória, basta pegar as notas fiscais emitidas no site das secretarias de Fazenda e aplicar 3,65, saber quanto o Jorge, quanto o Queiroz tem que pagar de imposto. Não tem conta, não precisa de fiscal, não precisa de nada. Agora, a partir do momento quando você começa a botar débito e crédito na conta, você tem que ter alguém lá para olhar se não estão botando crédito indevido para apurar o imposto, se não estão botando custo de folha para apurar o imposto, aí o negócio fica complexo e fica subjetivo. Eu posso incluir, se eu comprei plástico para minha máquina funcionar, ele é um custo, né? Será que eu posso usar ou não posso? Começa a ficar, não, mas peraí, isso aqui não é dedutível, é dedutível. Ou você vai ter que criar uma legislação que vai sempre deixar brecha, porque sempre vai ter alternativa. E um comentário adicional que eu não fiz ainda com relação ao PL 3887, além desse aumento de carga que a gente está tendo nos setores que hoje já recolhem impostos, uma coisa que talvez tenha passado desapercebido para muitos, Luiz, é que muitas atividades que hoje não pagam PIS e COFINS passarão a pagar, e não são poucas, né? Então, por exemplo, associações de classe, falei da ABS, agora a ABS não paga PIS e COFINS porque é associação de classe, sem fins lucrativos, etc. Vai passar a pagar. Direito de distribuição de software, não paga PIS e COFINS no pagamento do direito de distribuição na remessa, vai passar a pagar. Tem uma série de atividades, ONGs não pagam hoje, não pagam PIS e COFINS. Não estou discutindo se está certo ou está errado, tá, Luiz? Estou discutindo como é que é a regra hoje. Tem várias atividades que não pagam hoje, que o governo foi colecionando ao longo dos anos, fez uma lista enorme e falou, olha, agora todas essas atividades aqui vão passar a pagar. A única que eles estão deixando de fora é a igreja, não sei porquê, né? Como se as igrejas não tivessem dinheiro suficiente, o que a gente vê. Vai ver que são temente a Deus, né? E o mercado financeiro, que também não sou especialista no mercado financeiro, que tem uma condição diferente. Mas o que me leva a crer, se o mercado financeiro tem uma condição diferente, de repente, por exemplo, um setor que paga 5%, 6% hoje, em vez de pagar 25%, pode pagar 12%. Né? Não estou dizendo para não ter aumento, mas tem um aumento
proporcional ao que ele paga hoje, né? Não pagar 4 vezes mais do que ele paga hoje. Então, talvez encontrar um meio termo para não prejudicar tantas empresas. E aí o que eu trato muito no artigo é o momento. Como eu falei, eu acho que tem que ter uma simplificação, mas eu acho assim um absurdo a gente pensar em avançar na reforma num momento de incerteza completa. Eu não sei como eu vou acabar o ano, eu não sei como os meus clientes vão acabar o ano, eu não sei como é que vai ser o ano que vem, porque a gente não sabe se vem uma segunda onda da Covid, a gente não sabe o que vem pela frente. E os municípios, estados e o próprio governo federal estão quebrados, né? Tiveram que gastar, já estavam quebrados antes, né, da pandemia. Hoje estão muito piores, que tiveram que botar dinheiro no que não estava previsto, né? Tem teto de gasto para respeitar. Então, assim, me parece que o momento para você fazer uma mudança só se justifica se o governo acreditar que realmente eles vão arrecadar muito mais. Então, pô, vamos fazer a mudança porque o povo vai pagar. Agora, eu não sei se as empresas vão conseguir acompanhar e pagar. Se hoje as empresas estão com dificuldade para pagar o que tinha que pagar, que já era muito, será que elas vão conseguir pagar mais? Será que um prestador de serviço, uma empresa de serviço vai conseguir pagar 4, 5 vezes mais do que paga hoje? Que já não está conseguindo pagar, que a gente sabe que hoje já não está pagando, já está pegando o BNS para postergar imposto, para... Então, assim, é muito preocupante a gente considerar, tem alguns amigos que a gente fala muito com o executivo de fora, fornecedor e tal, e você conta o negócio, o cara fala, pô, vocês são malucos? Fazer um negócio desse num momento como esse, que está todo mundo sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã, vocês vão fazer, bom, os caras devem estar acreditando que vão fazer um belíssimo negócio, mas Jorge, eu não sei se alguém vai pagar a conta. e o pior, Jorge, é que você pode não saber o dia de amanhã, mas você já sabe o dia de ontem. O dia de ontem eu sei. E você já sabe o que você penou para atravessar esse período aí e quais foram os impactos que isso trouxeram na sua operação. Quer dizer, então já dá para, olhando para trás, dá para você dizer assim, para frente vai ser mais complicado ainda, e os caras ainda vão botar uma carga tributária maior em cima de mim, quer dizer. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a inadimplência vai ser grande, né? Eu sei que eu acho que a gente tem que se manifestar e tem que levantar essa bandeira, não que a gente não queira, acho que a gente quer simplificar. E uma outra sugestão eu acho que antes da gente pensar na reforma tributária, a gente tem que pensar em reduzir o tamanho do Estado, né? Tornar o Estado mais eficiente, melhorar a qualidade do serviço para o cidadão com uma estrutura menor, ser mais enxuto, para a gente poder precisar de menos dinheiro para fazer uma reforma tributária que não precise fazer esses cálculos mirabolantes e querer cobrar 20%, 30% mais do que cobra hoje, para poder garantir que vai ter dinheiro para pagar as contas, para fechar as contas no final do ano do governo. E é uma coisa que eu não entendo, porque se você quer aumentar a arrecadação, quer ter mais dinheiro em caixa, não vai adiantar nada, porque você já está batendo no limite do teto de gasto, quer dizer, então você vai ficar com esse dinheiro represado lá, você não tem como gastar além do teu teto. Se começar a gastar além do teto, agora, vai fazer o quê? Pagar serviço de dívida, vai repor caixa perdido lá atrás, qual seria o raciocínio desses tributaristas lá do governo para pensar nessa altura do campeonato, depois de um período tão difícil, aumentar essa carga tributária assim? Eu acho que assim, o teto ele vai acabar acompanhando. Se você aumentar a arrecadação, no ano seguinte o teto vai subindo proporcionalmente, então ok. Mas o que eu posso te dizer como empresário é o seguinte, eu já passei por... A minha empresa tem 34 anos, a gente já passou por plano Funaro, plano Collor. Quando eu comecei na época do plano Funaro, peguei o plano Collor em 90, real, crise da China, eleição do Lula, que o dólar bateu 4, 5, crise de 2008, enfim, a gente tem acompanhado, tem passado por todos esses cenários. O que eu posso te dizer, e a experiência de olhar os outros empresários, é que na hora que não tem dinheiro, meu amigo, a gente vai ter que pagar as contas que mais precisam e seguramente o imposto não vai ser a prioridade. Eu posso te garantir que se a gente continuar numa crise econômica que a gente está vendo, eu vou me preocupar em pagar meu funcionário. Eu não vou pagar um DARF de imposto e deixar meu funcionário passando fome, né? Então, eu tenho que tomar cuidado para não ser preso, para não fazer apropriação indébita, não recolher imposto e ficar com o imposto não pagar. Mas o que for PIS e COFINS, que é um imposto que eu tenho que declarar e pagar, vai ser o último que eu vou pagar. Não estou dizendo que eu não vou pagar, mas a minha prioridade vai estar lá no final da fila. Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo, é que as empresas não vão conseguir pagar o imposto.
não vão ter como pagar e arcar com esse aumento de carga que está sendo previsto nessas reformas. Acho que eles estão imaginando um cenário ideal que não existe. Quer dizer, eles vão aumentar o imposto e todo mundo vai pagar. Não vão pagar, as empresas vão quebrar. É isso que vai acabar acontecendo. Se hoje já está difícil sobreviver, você imagina num cenário onde você vai ter que pagar mais. Eles estão querendo sobretaxar o setor de serviços que carrega 70% do PIB hoje. Então, na verdade, em termos de mão de obra, não em termos de faturamento, em termos de mão de obra, é 70% do PIB. Então, a gente, no fim, vai acabar criando um problema para o país. Né? Então, por isso que o meu alerta de que o momento não é um momento propício para levar essa discussão. Logicamente, essa discussão vai ter que ser muito mais aprofundada e não é essa hora, porque ainda que a gente venha a ter uma discussão aprofundada, que já vem se discutindo, a gente, de claro, nunca viu nenhuma conta, eu nunca vi nenhuma demonstração, nenhuma das propostas que estão na mesa, nunca me fizeram uma conta para mostrar, olha, a indústria vai ter essa redução, o setor de todas as análises que estão sendo feitas por especialistas e tal, são todas em suposição, porque nem o governo, nem quem apresenta essas propostas nunca mostrar. Essa semana saiu uma primeiro esboço de lei complementar para regular a PEC 45. Se você pegar aquele troço lá, tem mais de 85 páginas, a quantidade de leis complementares que vão ser necessárias, a quantidade. Aquilo ali de simplificação, meu amigo, está muito longe de estar perto de onde a gente quer. Então, assim, cada vez que a gente se aprofunda um pouco mais na discussão, você vê que de simplificação, que é o que a gente mais almeja, né, é o que eu falo, eu não quero pagar menos imposto, porque eu entendo que o país está numa situação fiscal que não dá para arrecadar menos. Eu até topo pagar mais. Eu não estou falando que eu quero só pagar o que eu pago hoje. Eu topo pagar mais. O que eu não topo é pagar 5 vezes mais, né? Que é o que vai acontecer em uma boa parcela do meu faturamento e de quem está na área de serviço. Né? Então, isso é que eu não quero. Eu pago 2 vezes mais. Não é que eu também não quero, não, viu, Queiroz? É que eu acho que não cabe. Porque o que vai acontecer? Eu acho que uma pergunta que está faltando ser feita é: Queiroz, você está disposto a pagar mais pela escola do seu filho? Você está disposto a pagar mais pelo plano de saúde que você tem que pagar? Você está disposto a pagar mais pelo médico que você vai? Você tem condições de pagar? Você está disposto a pagar mais pelo transporte, quer seja ele público ou privado? Essas perguntas você está disposto a pagar mais pelo serviço de internet que nós estamos usando agora aqui para fazer essa entrevista? Essas perguntas Esse é o que a gente resultado do tem que impacto, né, no fazer, setor. porque esse é o resultado do impacto. Eu não tenho margem para pagar 5 vezes mais de imposto que eu pago hoje e cobrar a mesma coisa que eu cobro dos meus produtos e serviços. Não existe a menor chance. Então, eu vou aumentar o preço. O que vai acontecer? Muito provavelmente eu vou vender menos, porque você que comprava o meu produto a 100, se eu tiver que cobrar 150, você talvez não vá comprar mais. Né? Você vai falar, bom, nesse preço eu não vou comprar, vou procurar outra alternativa. Não vou mais contratar plano médico, vou usar o SUS, sei lá, cada um vai, não vou mais, meus filhos não vão mais em escola particular, vão em escola privada. Vai ser o que vai acontecer. Então, muitos negócios vão ter muita dificuldade de sobreviver. Você vai aumentar o preço, mas não sei até que ponto o usuário vai estar disposto a pagar, porque essa pergunta ninguém fez, até porque a gente não consegue fazer essa conta, porque a exposição de impacto nos setores, a gente está contratando agora na ABS um trabalho para fazer exatamente isso, qual vai ser o impacto no nosso setor com relação às propostas que estão na mesa, para a gente poder mostrar o que a gente está enxergando de aumento. E se a gente estiver errando, porque logicamente a gente não tem todas as informações que não estão divulgadas, que alguém nos mostre qual é o cálculo certo, porque a gente não consegue apurar. A gente fala os números que a gente mais ou menos conseguiu entender do que está sendo colocado. Mas eu acho super temerário fazer uma proposta como qualquer uma dessas que estão na mesa, a PEC 45 ou a PEC 110. E pior ainda do governo nesse momento, que embora eu entenda o interesse do governo em juntar as duas contribuições, mas eu não consigo ver simplificação nenhuma e só consigo ver no caso da proposta do governo do PL 3887, sem nenhuma exceção, nenhum segmento da economia, absolutamente nenhum, vai ganhar. Todos pagarão mais. Todos, sem exceção. E, inclusive, atividades que não eram previstas a cobrança dessas duas contribuições passarão a ter que contribuir. Esse estudo de vocês fica pronto quando, Jorge?
Olha, a gente espera ter nos próximos 30, 40 dias. Nós estamos fazendo, na verdade, com duas entidades e a gente deve ter o primeiro, pelo menos, aí uns 30, 40 dias com impacto mais direto no setor. Aí a gente volta a falar. Acho que vale a pena depois a gente ter dados para poder quantificar, né? Porque no fim a gente fala muito e parece que nós estamos querendo jogar contra, né? Mas, na verdade, é a preocupação. Pelas informações que a gente tem hoje, me preocupa até como cidadão, porque eu acho que nós vamos ver uma quebradeira generalizada. Os caras falam que vai aumentar a economia em 25%. Eu não consigo ver, a gente está vendo a economia aí desde 2014 pedalando, desde 2018 a gente está, vamos aumentar 3, 4, 3, 4, não vejo aumentar. Você já vê previsão para o ano que vem, esse ano nós vamos crescer, vamos cair provavelmente 4, 5%. O ano que vem estão falando de crescer 2, 2,5%. Quer dizer, nós vamos ficar, no ano que vem, nós vamos estar abaixo do que a gente estava em 19, que nós estávamos no fundo do poço, que a gente achava que a gente estava no fundo do poço. Né? Nós já estamos falando, pô, o pior já passou, daqui agora é só ladeira acima e tal. Nós vamos estar abaixo do nível que nós estávamos em 2019, que a gente já achou que nós estávamos rampa acima. O problema é se vai ter fôlego para subir essa ladeira, né? Então, rapaz, porque não vai subir, não sei de onde que o cara tira que vai subir 25%, eu queria entender a métrica que o cara usa, que vai subir 25% a economia em 2, 3 anos. Nós não somos China para crescer 9, 10% ao ano, então não tem mágica, não consigo vislumbrar, sem contar que, na verdade, assim, como é que o cara fala que nós vamos crescer se a fase de transição é 10 anos, como é que em 3 nós vai ter impacto, ou é 3 anos depois dos 10? Talvez seja 3 anos depois dos 10, sei lá. Mas 3 anos depois dos 10, não sei nem se eu estou aqui para ver se minha empresa vai estar viva aí Quem até. sabe se está vivo para depois Ninguém dizer sabe, você errou, né? Eu estou preocupado em pagar o salário do meu povo no começo do mês que vem, que hoje já é dia 19, dia 18, 17. Estou preocupado com o salário aí para pagar a turma no final do mês. Não estou preocupado com daqui 13 anos, né? Então, assim, essas coisas têm que ser feitas com muito cuidado, né? Com muita cautela e num momento mais favorável, né? Não no momento onde a situação econômica está tão fragilizada, não só para as empresas, como também para os entes federados. Se você pegar o governo federal está com problema, se você pegar os municípios já estavam quebrados há muito tempo, os estados, então, estão de pinico na mão. Quer dizer, como é que vai fazer uma mudança que você não sabe o resultado que vai dar, né? É muito temerário fazer num momento como esse, não tem sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta mais conceitual, Jorge. Eu ouvi de um empresário uma vez dizendo o seguinte: olha, eu gasto mais com o escritório de contabilidade e advocacia do que com inovação, por exemplo. É o teu caso também? Quer dizer, no nosso setor a gente gasta mais do que deveria? Eu te diria, gasto mais financeiramente, gasto mais no meu tempo. Eu vejo pelo meu tempo. Eu perco muito mais tempo com problema burocrático do que com atividade nobre de geração de novos negócios ou me preocupar com inovação, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não é nem com esse empresário que você entrevistou, nem comigo. Você pegar com a grande maioria. Eventualmente você pode pegar um ou outro que não goste desse tema, que não tem alguém que faça para ele, e ele particularmente, o cara é muito técnico e está lá focado em inovação. Mas se você pegar um empresário tradicional, né, que geralmente está cuidando... Empresa de serviço tradicional não tem como escapar desse cenário. Não tem como escapar. É contabilidade, é advogado. O que a gente gasta de advogado é um absurdo. Perto do que eu poderia gastar com inovação, com capacitação do meu time. Não que a gente não gaste, mas eu podia gastar muito mais se eu não tivesse um custo tão elevado com esse trabalho, o tempo que a gente perde. Mas é capaz de você ter que até reduzir um pouco mais aí na área de inovação aí, para aumentar a atividade do advogado, porque com essa alíquota que Pode ser que o negócio até piore, né? Deveria melhorar. A ideia, um dos pleitos é justamente simplificar para a gente diminuir esse custo de contabilidade, esse custo de advogado, porque não teria tanta insegurança jurídica. Mas se o negócio muda, você vai aumentar o custo e não vai resolver o problema da simplificação, que é a grande preocupação que a gente tem. Por isso que a discussão tem que ser improdutivo, né, Jorge? Porque você passa anos ali brigando com o fisco, juridicamente, quem tem razão. É um processo demorado, custoso. E é ruim para todo mundo, né, Queiroz? É ruim para todo mundo, é ruim para o cidadão, é ruim. Por isso que tinha que ser um negócio simples. Eu acho que o imposto tem que ser um percentual sobre o faturamento e acabou. Esse negócio de débito e crédito, eu não sou um especialista, não sou economista, talvez se trouxer um economista aqui para debater comigo, ele vai me convencer do contrário. Mas eu gosto da simplicidade. Para mim pega o número, multiplica pelo faturamento, não precisa nem de fiscal.
É fácil. Você vai lá na Secretaria da Fazenda, onde a empresa está registrada, cadê que o faturamento do bonitão? É X% em cima do faturamento, multiplica. Quanto o cara recolheu abaixo, está sonegando, não está recolhendo. Está nesse número, está para cima, se errou para cima também está ok, mas se errou para baixo, nós vamos em cima. É muito fácil de fazer. Mas parece que eles não gostam de coisa fácil, parece que o cara gosta de. Então, acho que assim, é muito mais fácil você fazer uma apuração em cima do faturamento, onde você cobra e resolve o problema. Você diria que esse modelo tributário brasileiro é uma forma de instrumento de controle que o fisco tem para se tornar sempre, olha, eu sou essencial, eu sou um serviço essencial, escapar de eventuais reformas administrativas aí que venham? Eu nem sei te dizer, assim, o pessoal da Receita, a equipe técnica da Receita me parece séria, né? Eu acho que o sistema que a gente tem hoje foi fruto sei lá, talvez até entenda, foi uma colcha de retalhos que foi se criando, né? Foram se criando os impostos para atender necessidades específicas, pega PIS e COFINS, quer dizer, tem destinação específica. Então foi criado num momento, você fala, pô, para que precisa de PIS e COFINS? Já cobra imposto de renda, já cobra contribuição social, porque foram aparecendo necessidades, o governo foi precisando arrecadar e foi criando impostos novos, né? E depois também a parte de ISS, de CMS, foi com essas guerras fiscais entre municípios e entre estados, e depois entre município e estado, porque hoje nós no nosso setor mesmo, nós temos uma discussão séria de ISS versus ICMS no software, né? Estamos encaminhando agora para um desfecho, talvez, aí no dia 28 de outubro, que agora a gente tem foram pautadas as ADIs que estão discutindo esse assunto no Supremo Tribunal Federal. Mas esse tipo de cenário acabou criando essa condição que nós temos hoje, né? Várias leis complementares, o município lista a atividade como serviço numa lei complementar, aí vai o Estado e diz que a competência de tributar é dele. Então, a legislação foi virando uma colcha de retalhos que eu não sei se, não acredito que tenha sido obra de nenhuma das receitas federal, estadual, municipal, com o objetivo de ter, talvez hoje tenha um receio de simplificar muito e de juntar principalmente, e ter que reduzir equipes, talvez hoje tenha uma preocupação do contrário, mas eu não acho que criaram esse ambiente para se sustentar ou para ter o controle. Acho que foi criado naturalmente, foi crescendo, hoje talvez seja conveniente, ou talvez não, porque eu acho que na medida que você tem um negócio complexo, você pegar lá a receita, quanto nós temos de discussão de passivo tributário em discussão na justiça, são números absurdos que eu tenho certeza que a Receita preferia ter o dinheiro dentro de casa, ou metade disso, ou um quarto disso dentro de casa, para poder gastar, do que estar questionando indo na justiça e com risco de perder tudo, né? Então, acho que, na verdade, talvez hoje tenha uma movimentação para de uma certa forma, preservar suas posições e os seus direitos adquiridos, mas não acho que o sistema foi construído com esse objetivo. Acho que foi uma tendência natural para que cada uma das esferas fosse se defendendo do ataque de outras, né? O município contra outro município, o município contra o Estado contra o outro, concedendo benefício fiscal, aí cria substituição tributária, diferencial de alíquota, e um banzé que eu já vi muita empresa ir embora do Brasil por conta de problema com entendimento e autuação de substituição tributária, de apuração de ICMS, por conta da complexidade. O ISS é mais fácil, porque, de novo, ele está baseado numa cobrança em cima do faturamento, então não tem dúvida, ou deve ou não deve. A dúvida é menor, né? Saber se aquele tipo de serviço é passível de ISS, ou se aquilo, na verdade, é considerado mercadoria e é ICMS, mas não tem muito problema de discussão na apuração. Agora, o ICMS é uma loucura apurar, né? Eu tenho até medo quando eu vejo operação de hardware lá na empresa, porque dá um frio na barriga, né? Porque parece que você está num despenhadeiro e vai cair a qualquer momento, sabe? Parece que você está na verdade. beiradinha ali, com risco de cair se o cara te der um puxãozinho. É isso, Jorge. Bom, fica o convite para você voltar a conversar comigo quando tiver o estudo, Com o maior prazer. né, para a gente avaliar melhor a situação, já com números na mesa, né, que aí
Aí com números não dá para brincar, né? E a gente consegue ter mais substância para poder falar. Exatamente. E acho que os números não serão bons. Eu Não, eu também acho. não sou um tributarista, mas acho assim, o meu raciocínio é que, pela simplicidade da coisa, assim, olha, eu acho que isso não vai dar certo. Entendeu? Porque eu nunca vi ação de governo para reduzir impostos, sempre para arrecadar mais. Quer dizer, então, não acho que vai dar certo. Mas fica o convite, então, para a gente conversar, voltar a conversar com ele, e vamos acompanhar esse assunto aí à medida que vai avançando no Congresso, né? Nessas 3 esferas aí, vamos ver qual é que passa primeiro, né? Vamos ver. Eu Acho espero... que realmente o governo deve passar primeiro. Eu espero que o governo e os congressistas tenham bom senso de segurar e não fazer nada num momento tão complicado como que a gente está vivendo. Eu acho que o efeito pode ser diverso da expectativa que eles estão tendo. Eu, sinceramente, fico bastante preocupado com o resultado que a gente pode ter se fizer alguma coisa sem o devido planejamento, no momento inoportuno, embora entenda, de novo, que uma simplificação do nosso sistema tributário seja fundamental e vai ser uma reforma-chave para a gente poder trazer o Brasil para um modelo de crescimento. Mas não acho que essas propostas que estão na mesa hoje estão discutidas e estão esclarecidas o suficiente para serem aprovadas, e nem muito menos esse ser um momento apropriado para a gente conseguir ter o conforto que a gente precisa ter, com previsibilidade de arrecadação, com modelo de transição e até com o conforto das empresas de poderem eventualmente até arcar, como eu comentei em algum momento, um eventual aumento de carga tributária. Acho que esse não é o momento para ninguém. Eu duvido que tenha uma empresa com folga ou algum setor, algum segmento com folga para poder suportar algum aumento de carga tributária no cenário que a gente está vivendo. Mas é sempre um prazer falar com você, fico contente que você esteja bem e voltaremos a falar sobre esse tema quando a gente tiver os dados do estudo que a gente está contratando. Tá Obrigado ótimo, pela Jorge. oportunidade, Queiroz. Grande abraço. Um grande abraço, boa tarde para você. Até Tchau, logo. tchau, boa tarde.